Hoje a nossa entrevista é com o presidente interino da AGER, Edgar Radeski, que passa informações importantes sobre a gestão da empresa detentora do contrato de estacionamento em Erechim e também informações sobre a questão da falta de água em bairros e notificação à empresa Egea, que tem deixado Erechim com muitos problemas nesse setor. Acompanhe. E hoje está aqui conosco o presidente interino da AGER, Edgar Radeski, e nós vamos falar um pouquinho sobre questões importantes e que refletem diretamente no bolso de toda a população de Erechim. Entre elas, o estacionamento rotativo, a questão da água, que tem chegado com bastante barro em algumas residências e até faltando, e também o transporte público coletivo. Bem-vindo, Edgar, aqui hoje para a gente falar de um assunto que a população pede respostas e quer te ouvir dando essas respostas. Obrigado, Sandra. É uma satisfação estar aqui com essa equipe e poder trazer alguns esclarecimentos, aquilo que nós pudermos ajudar a nossa população. Ultimamente tem tido bastante reclamações quanto a essa empresa que está gerenciando a questão do trânsito em Erechim. Muitas multas, cobranças indevidas, alguns lugares os parquímetros não funcionam e a gente começa falando justamente da área azul e da área verde. Os valores são diferentes, mas o tempo é igual? Sim. Nós temos atualmente em Erechim, na área mais central, as vagas azuis, nós temos 2.500 vagas. E mais na periferia, né, mais afastado do centro, então temos as vagas verdes, que são num total de 800 vagas. Bem, os valores são diferentes. A pessoa que estaciona numa vaga azul, ela então paga R$ 3,00 por hora estacionada. E já na vaga verde, então, é a metade, R$ 1,50, e nós temos acompanhado e está aí o estacionamento rotativo funcionando, com algumas coisas a serem corrigidas, aprimoradas, sim, e por isso na nossa conversa aí vamos esclarecer alguns pontos. Pois é, Edgar, os monitores, qual é o real trabalho deles? É apenas colocar aquela papeleta do trânsito ou multar a pessoa que passa do horário de estacionamento? Bom, a função principal do monitor é poder assessorar o usuário quando ele está chegando no estacionamento, então poder proporcionar uma agilização na compra do crédito, ou seja, no pagamento daquele estacionamento. Mas e outras funções que o monitor também tem e desenvolve todos os dias, é poder inserir a placa daquele veículo no sistema e, obviamente, se houver algum erro, alguma falha, falta de pagamento ou exceder o tempo que a pessoa pode ficar naquela vaga de estacionamento, então é o monitor que vai emitir a irregularidade. Então, essas são as funções básicas do monitor. E por falar nisso, nós temos então em nossa cidade, nessas 3.300 vagas, temos 50 monitores. Esses monitores, eles são acompanhados a cada hora pela agência reguladora. De que forma? A agência reguladora tem o acesso ao sistema da Estacione. Então, como cada monitor, ele é monitorado por GPS. A empresa sabe aonde o monitor 2 está, se ele está na esquina ou no meio da quadra, e a agência reguladora acompanha isso também. Então, a cada hora é feito esse levantamento e a empresa tem conseguido agora, nos últimos meses, atender essa demanda. Porque, graças a Deus, em Erechim nós temos uma procura muito grande, né, de emprego. Então, isso gera também uma falta de pessoas para trabalhar. E a empresa Estacione agora está atendendo, né, tem conseguido suprir a demanda dos monitores, porque senão ficava na faixa de 38, 40, então hoje nós temos 50 monitores. E esses monitores estão cumprindo cada um o seu papel para poder ajudar os usuários. Uma das reclamações é referente à tal da tolerância de 10 minutos. Quantas tolerâncias no dia a pessoa tem? Muito boa pergunta, Sandra. A tolerância é de 10 minutos. Certo. Bem, essa tolerância, ela não é para isentar a pessoa do pagamento. Vamos entender dessa forma. Certo. Essa tolerância seria uma parada rápida. A pessoa vai estacionar o carro ou parar para que algumas
alguns usuários desçam, né? Então, esses 10 minutos, se a pessoa sair até os 10 minutos, ela não vai pagar o estacionamento de 1 hora ou mais, e o tempo de uma nova tolerância de 10 minutos é após 2 horas. Certo. Então, alguns usuários, sim, têm entrado em contato com a AGER. Poxa, aconteceu, né, que eu recebi aqui uma irregularidade, por exemplo. Porque a pessoa, ela parou 5 minutos, né, na Avenida Maurício Cardoso, e depois, então, ela foi numa outra rua, né, meia hora, pensando que tem novamente mais 10 minutos. E não é assim. Então, no momento que a pessoa utilizou de 10 minutos de tolerância, ela precisa, então, ter um espaço de 2 horas, é um intervalo de rotacionamento que é cobrado em cada vaga, para poder ter esse direito de utilizar novamente os 10 minutos. Também é importante dizer, Sandra, de que se a pessoa chegou, estacionou, e ela vai ficar nessa vaga por 1 hora, o tempo da cobrança, ele retroage, ele começa a contar exatamente no momento em que a pessoa estacionou, e não 10 minutos de tolerância e depois contar. Então, isso é muito importante, a agência reguladora tem procurado esclarecer com todos aqueles que entraram em contato. Então, digamos que a pessoa chegou, estacionou 9 horas da manhã. Ela não vai ter 10 minutos de tolerância contando a partir de 9h10, certo? Então, no momento em que esse veículo é introduzido no sistema, e isso é importante que a população saiba que existem mecanismos, né, tecnológicos que inserem o veículo para dentro do sistema. Certo. Então, muitas vezes, o usuário estaciona numa determinada vaga, ele olha para a direita, para a esquerda e naquele momento não vê um monitor ali. Ele pensa, ninguém está contando. Só que tem, dentro da tecnologia, é feito esse levantamento e o veículo, a placa é inserida muito próximo do horário em que a pessoa estacionou. Então, ela estacionou, nesse exemplo novamente, 9 da manhã. Não tem nenhum monitor, mas a moto que faz o monitoramento, daqui a pouco foi 9h01, já inseriu aquela placa no sistema, portanto ela tem, né, os 10 minutos para poder efetuar o pagamento ou sair daquela vaga. Vagas de idosos, ela é cobrada ou ela é gratuita? Bom, nós temos em Erechim 170 vagas para idosos. Nossa. E sim, o idoso, ele tem essa vantagem de poder estacionar num lugar que está demarcado, geralmente em pontos estratégicos, mas ele paga sim. O idoso precisa fazer o pagamento, mas então a vantagem que ele tem é de poder utilizar em vagas, né, em uma melhor localização. As fáceis de acesso. Agora, as vagas aonde consta para deficientes, essas vagas são gratuitas, né? Então, é interessante que a população esteja atento a isso, porque são 2 horas. E diga-se de passagem, Sandra, 2 horas não é 2 horas e 1 minuto. É 2 horas. É algo que nós temos encontrado também, alguns problemas ao esclarecer aos usuários, e alguns inclusive fazendo um comentário como que não está tendo assim uma ética, não está tendo um entendimento, né, mais humano, mas não é assim. Como é tudo controlado pelo sistema, no momento em que completou, fechou o horário, fechou. A pessoa ou ela faz a rotação, né, mudando para uma outra vaga, ou ela faz o pagamento, então, né, da segunda hora, que é possível, dentro de uma mesma vaga, a pessoa ficar estacionada com seu veículo por 2 horas. Então, também temos encontrado nesse monitoramento, na fiscalização, Sandra, muitas pessoas tentando tirar vantagem. Então, essa questão, como mencionamos, olha para cá, não tem nenhum monitor, não viram. Acontece que quando um veículo ele é dado a entrada na vaga 302,
no momento que completar 2 horas, esse veículo terá que sair dessa vaga, senão ele vai receber uma irregularidade. E tudo dentro dos ditames da conformidade da lei. Porque senão a gente não consegue manter uma rotatividade, né, gerando um fluxo melhor dentro da área central. Porque, Sandra, essa é uma verdade. Mesmo com o estacionamento rotativo funcionando, tem momentos que você chega e você circula uma quadra, 2 e não tem aonde estacionar. Por quê? Porque as pessoas estão utilizando isso. Então, a fiscalização precisa estar, né, atenta a isso, senão não cumpre os propósitos da rotatividade. Quanto aos parquímetros, existem muitas reclamações de que eles não funcionam, principalmente pessoas que vêm de fora, e acabam sendo multadas em virtude disso. Sim, nós temos 23 parquímetros na área central. E nós temos visto que os parquímetros, eles têm se tornado algumas fontes de problema. Sim. Inclusive, na última fiscalização feita pela agência reguladora, foi apontado o não funcionamento de 9. Um total de 23, 9 não funcionando. Bem, foi emitida a notificação, a empresa foi multada e o retorno que a empresa deu para a agência reguladora é a falta de manutenção, porque são equipamentos tecnológicos e a mudança tecnológica ela tem sido muito rápida e inclusive algumas peças. Então, isso é um fato real, nós não podemos tentar tapar o sol com a peneira. Existem os parquímetros, alguns não estão funcionando, mas também observamos que houve uma mudança muito grande por parte dos usuários, da população de Erechim, como que rejeitando a utilização do parquímetro. E vimos isso, inclusive, em algumas fiscalizações acompanhadas pela AGER, quando ao abrir o parquímetro, funcionando, o parquímetro online, e tendo ali R$ 8,00, R$ 10,00, R$ 15,00, então quer dizer, as pessoas não têm utilizado, não têm buscado o parquímetro, têm procurado o monitor e também os pontos de venda. Porque hoje nós temos, no centro da cidade, 37 pontos de venda. Inclusive, por falar nisso, eu trouxe uma relação aqui, eu vou deixar aqui para a equipe aqui da TV Erechim, 37 pontos onde os usuários podem adquirir, comprar o crédito. Então, além dos monitores, além de ter a possibilidade de inserir créditos através do app, elas podem procurar esses pontos de venda para poder fazer o pagamento. Nesse caso dessas pessoas que, de repente, por exemplo, próximos aos hospitais, parquímetro não funciona, não encontram o agente de trânsito, são multadas, qual é a resposta da AGER e também da empresa? O que a AGER tem dito para a empresa nesses casos aí que tem acontecido com muita frequência? Certo. A agência reguladora precisa e deve andar em cima das conformidades da lei. Aquilo que está estabelecido na lei, desde a concessão e também aos decretos que foram emitidos. Então, hoje, a realidade é que, mesmo ao redor, nas ruas ao redor dos hospitais, ali nós temos a área verde, né? Então que paga menos, porém é necessário a rotatividade. Então, dentre as sugestões que a agência reguladora já apresentou, agora no final do ano ainda, para que o executivo possa fazer alguns aprimoramentos, é poder excluir, pelo menos na rua em volta, não toda a região, toda a área verde, na rua ao redor do hospital, para que as pessoas paguem, sim, o estacionamento, mas sem a necessidade de ter a rotatividade. Porque vamos imaginar, a pessoa chega para o hospital com uma pessoa acidentada, ela está ali acompanhando, preocupada, ela não vai se lembrar nesse momento que tem um carro lá para poder pagar. Isso aí. E ao retornar, sim, pode encontrar, ter a irregularidade, que é o valor referente a 10 horas de estacionamento, né? Porque hoje está estabelecido isso na lei. Então, a Estacione tem cumprido, tem obedecido aquilo que está na lei. Então, nessas sugestões, eu acredito que acontecerão essas implementações, assim como sugerimos também, Sandra, para que seja avaliado
a questão das penalidades. Quando uma pessoa ou não faz o pagamento do estacionamento, ou não faz a rotatividade do seu veículo, então ela recebe uma irregularidade que custa hoje R$30. E ela tem um tempo para pagar isso. Agora, se a autoridade de trânsito for chamada, no caso aqui, carinhosamente chamamos os azuizinhos em Erechim. E essa autoridade de trânsito chega ali e perceber, in loco, de que houve essa irregularidade, ela pode emitir uma multa de trânsito. Então, a sugestão que a agência reguladora encaminhou, e acredito que será apreciada agora, nas próximas semanas, é para que, após 3 ou 5 irregularidades, que então seja emitida a multa de trânsito. E, inclusive, entendemos que isso vai se encaixar melhor dentro do CTB, o Código Brasileiro, né, de Trânsito. Certo. Então, é uma outra sugestão que a agência reguladora tem apresentado também para isso acontecer. E nesse quesito de sugestões, também temos comentado com uma equipe que estamos sempre discutindo aquilo que está funcionando e aquilo que está gerando algum tipo de transtorno. Sugerimos para que, talvez, nas áreas verdes, nas áreas que ficam mais na periferia, que possa existir algumas vagas onde a pessoa possa ficar, digamos, 4 horas. Então, com uma pessoa que venha trabalhar no centro da cidade e tenha que, por algum motivo, deixar o veículo mais próximo, ela pode deixar num período de 4 horas, pagando, obviamente, por isso. Mas isso é apenas sugestão, por enquanto, que está sendo analisado por essa equipe. São aprimoramentos que poderão acontecer e trazer uma comodidade maior. Mas tudo se resume, Sandra, na verdade, em que o estacionamento, ele por si só já disse, estacionamento rotativo. Não é fixo. Ele precisa promover essa rotatividade, senão o trânsito fica caótico no centro da cidade. Então, são algumas sugestões que estão aí sendo analisadas. Pois é, também temos a reclamação referente a uma moto que passa, a pessoa está saindo do carro, ela nem teve tempo ainda de pegar o celular e a moto já notifica a placa dela. E às vezes, uma multa. Sandra, nós podemos afirmar de que perfeição não existe. Nós, como agência reguladora, sabemos que está andando bem o estacionamento rotativo em nossa cidade. Alguns pontos, quando acontecem falhas, é quando tem o ser humano nisso. Pode acontecer, sim, alguma falha, alguma reação diferente por parte do monitor? Pode. Pode acontecer uma reação também inesperada por parte do usuário? Pode. Então, quando acontece algum fato que gerar algum transtorno, algum prejuízo, a agência reguladora existe para isso, para poder mediar essa situação. Nós temos falado que o papel da agência reguladora, ele entra somente depois que o usuário entrar em contato com a empresa que está prestando os serviços, nesse caso, a Stacione. Então, se um usuário se sentir lesado por alguma situação, então ele precisa procurar o escritório da empresa Stacione e ali será resolvida a situação. Caso ele não tenha essa solução satisfatoriamente, ele entra em contato com a agência reguladora, estamos na rua Pedro Álvares Cabral, 876, e você então terá esse apoio, essa assessoria da agência reguladora para poder fazer os encaminhamentos e resolver. Então, nesse caso, a pessoa que você mencionou, a pessoa estava já fazendo o pagamento através do aplicativo e a moto já registrou, né, inseriu a placa, então isso será com certeza devolvido, ressarcido, o usuário não ficará no prejuízo, com certeza. O que falam que Erechim tem a indústria da multa através desta empresa. O senhor, como gestor da AGER, concorda com isso? Não concordo de forma nenhuma. Nós temos ouvido algumas pessoas falando, né, utilizando a indústria da multa, de forma nenhuma, Sandra. Podemos ver
o estacionamento ele foi implantado. Quem sabe, eu diria que faltam esclarecimentos, até por parte da Stacione, de poder, através dos meios de comunicação, trazer mais informações, porque por falta de informação a pessoa erra. Mas de forma nenhuma, porque quando a irregularidade é emitida para uma pessoa, é porque ou ela não pagou, ou ela não rotacionou o seu veículo. E eu penso que deve ter essa penalização, porque senão vira uma terra sem lei. Sim. A pessoa vai estacionar, é 2 horas, mas ficou 2 horas e 15, está tudo bem, não dá nada. Não, dá sim. Tem uma pequena, né, penalidade para que a pessoa não se esqueça. E nós temos visto isso, Sandra. Quando a pessoa não rotacionou o veículo ou não pagou e ela recebe uma irregularidade, quando ardeu no bolso, com certeza, na próxima vez que ela vai estacionar, ela, opa, será que está tudo certinho aqui? Será que eu já paguei? Né? Ou ela programa um alarme, né, no celular para quando vai terminar as 2 horas, para ela evitar essa penalização, porque com isso ela está gerando a oportunidade de uma outra pessoa poder estacionar e utilizar também a área central. Muito bem esclarecido. Agora a gente vai para um segundo tópico aqui, que é a questão da água no município de Erechim. Vários bairros reclamando de falta de água de mais de 24 horas, alguns final de semana inteiro sem água, outros que quando a água chega ela está barrenta. No centro, por exemplo, ela está branca, cheia de cloro. E acredito que essas reclamações também já chegaram na AGER. Sim. Como é que tem sido para conversar com a Corsan ou a EGEA? Primeiro ponto, Sandra, é esse. Corsan não existe mais. Hoje é a EGEA, uma nova instituição e que está se utilizando, mantendo o nome que há décadas esteve, Corsan. Só que nós, como agência reguladora, que estamos lidando todos os dias nesses trâmites, nas reclamações, nas solicitações, percebemos que é uma outra gestão, muito diferente. Então, quando nós recebemos alguma reclamação de água barrenta, é algo que, sim, tem acontecido. E em que ocasiões isso acontece? Quando uma adutora é rompida, obviamente eles precisam abrir com o maquinário, a equipe toda, e inevitavelmente entra, né, um pouco de barro, tá? Sim. Então a água fica suja pela terra mesmo, ali pelo trabalho, pelo manuseio. Então, quando acontecer na residência de algum usuário e perceber que está chegando água suja, então é possível e deve ser solicitado um expurgo, tá? Esse é o termo. Então, a pessoa vai ligar para o 0800, porque hoje a EGEA não atende mais, né, num telefone, como antigamente tínhamos um telefone aqui só para a cidade. Não tem mais. Então, o usuário precisa ligar lá no 0800, o 0800 faz todo o check-in das informações e o direcionamento. Então, esse expurgo vai uma equipe da EGEA na sua casa e vai próximo ao contador ali, né, ao hidrômetro, vai tirar e vai fazer esse expurgo para que, se tiver algum tipo de sujeira, de terra ali, né, então vai sair sem prejuízo para o usuário. E também é algo que eu devo colocar, isso é um esclarecimento importante. Digamos que a pessoa percebe que na sua residência está entrando ali um barro mesmo, em excesso. Acaba estragando o chuveiro, acaba estragando a máquina de lavar roupa. Isso é passível de solicitação de indenização. Claro que é preciso comprovar, mas hoje em dia, com um vídeo, com fotos do celular, registrar, enfim, a data que isso aconteceu e os prejuízos que geraram, então, serão solicitados, encaminhados via um processo interno junto à Corsan, o escritório central da Corsan, e haverá o ressarcimento, né? Se precisar fazer um conserto desse eletrodoméstico, mas eu quero deixar o número da AGER, tá? Que é 3321-6501, e você poderá entrar em contato para
tirar suas dúvidas, poder fazer encaminhamentos e nós estaremos tirando todas as dúvidas, porque também nesse quesito do saneamento, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Muitas pessoas têm, às vezes, se perdido, se passado, atrasado o pagamento da fatura. Obviamente, quando completou o período, vai ser cortada a água, essa pessoa vai ficar sem água e muitos imaginam, Sandra, que no momento em que vai lá no banco, pagou aquela conta, pronto, daqui 2, 3 horas, não vai acontecer isso. Não sonhe que isso vai acontecer, porque não vai. Então, no momento em que a pessoa não efetuar o pagamento, nós estamos falando há pouco, né, do estacionamento. Poxa, não pagou? Vai ter. E também, no momento em que a pessoa tem o abastecimento d'água, deixou de pagar, não aconteceu o débito lá junto ao banco, a pessoa vai ficar 48 horas sem o abastecimento d'água, porque depois que é realizado o pagamento, até entrar no sistema da EGEA, então depois é emitida a notificação para que a equipe vá fazer a religação. Edgar, outro assunto importante que a gente tem que tocar aqui é, hoje o mundo mudou muito, os modais de transporte eles estão mais evoluídos, e nós temos aqui na cidade o transporte público urbano. Vamos permanecer nesse modal, nesse valor alto que às vezes onera a pessoa que precisa utilizar? O transporte coletivo, não somente em Erechim, mas em todo o Brasil, ele tem se tornado um certo problema. Um desafio grande. Uma série de fatores, valores, muitas pessoas estão mudando, são paradigmas que estão mudando, as pessoas estão querendo cada vez mais a comodidade, nós temos visto pessoas que residem em bairros mais distantes, se unem 2 ou 3 amigos, vizinhos, e até mesmo por um aplicativo ou com um veículo próprio e dividindo a despesa, acaba se tornando mais acessível. Mas cada situação deve ser analisada e vista, né, pela ótica certa. Nós vemos que em Erechim nós temos uma frota, né, de mais de 40 veículos, 40 ônibus, que precisam percorrer, né, muitos quilômetros cada veículo, e esse veículo precisa, né, ter motorista, ainda cobrador, as despesas todas, as despesas são altas e o valor arrecadado praticamente, né, deixa a desejar para suprir essas despesas. Então, nós, nesse ano em diante, vemos, não somente a nível de Erechim, mas a nível nacional, uma preocupação, né? Daqui a pouco, desde o governo estadual, municipal e a nível federal, como resolver essa questão, porque os usuários não têm crescido, não têm aumentado, né? Com menos usuários utilizando o transporte também, a arrecadação é menor, obviamente, para poder manter essa máquina, porque é necessário. Então, a partir desse ano aí, eu acredito que algumas coisas precisarão ser revistas na área do transporte público também. E todas essas revisões que precisam ser feitas nessas 3 áreas que tocamos há pouco, já estão sendo analisadas pela AGER juntamente com a Prefeitura? Já está sendo levado isso para debate, para melhorias? Sandra, essas 3 empresas, as 3 áreas que a AGER está sempre regulando e fiscalizando, é um acompanhamento constante. Sim. Porque nós temos datas bases de revisão contratual, de revisão da tarifa, né? Então isso é uma situação. Agora, os problemas que vão acontecendo e surgindo, eles são tratados pontualmente a cada semana, né? Situações que acontecem, qual a solução, qual o acompanhamento, né? Então, nós procuraremos agora, no decorrer aí de 2025, agilizar ao máximo para que as soluções aconteçam cada vez mais rápido, trazendo aquela tranquilidade e aquela satisfação a todos os usuários. Edgar, obrigada por todos os teus esclarecimentos e fica aqui a AGER à disposição da comunidade sempre que tiver alguma reclamação ou até sugestão de melhoria. Obrigada. Obrigado. E a qualquer momento a gente estará trazendo novas informações. Obrigada.